Fala, Leandro Silva. Ele tem 33 anos, deputado estadual por 3 mandatos já. Aliás, a família toda política. O avô, vereador de 9 mandatos no Rio de Janeiro, a mãe foi deputada federal, o pai também deputado federal, secretário da capital na prefeitura, enfim. Eu converso hoje aqui no podcast Fala Leandro Silva com o deputado estadual Jorge Felipe Neto. Jorge, obrigado pela presença aqui, bom demais te receber, para a gente conversar um pouquinho do seu mandato, do estado e também da região da Costa Verde. E Leandro, uma honra estar aqui. Aliás, agradecer a toda a equipe aqui do nosso estúdio, a todo cidadão angrense também que puder dar essa atenção para a gente, nossa gratidão. E vamos a esse papo, né? Sempre bom. Agora, deputado, você está no 3º mandato, né? Antes da gente entrar na ação, enfim, mais, como é que eu posso dizer, das ações do seu mandato, das entregas, queria primeiro te conhecer um pouco, eu e acho que todas as pessoas da cidade que talvez não conhecem a fundo a sua história, né? Conhecem o seu trabalho, a sua luta, mas o seu trabalho começou, na verdade, fruto de uma história com a sua família, quer dizer, o incentivo ali no berço, você vendo o seu pai deputado, a sua mãe deputada, o seu avô vereador que te acompanha nas reuniões, a gente acompanha isso, assiste isso permanentemente. Foi esse incentivo que deu o pontapé na vida política do Jorge Felipe Neto? Olha, Leandro, eu sempre tive muita vontade justamente de ver esses exemplos e, enfim, ao menos tentar uma eleição. Eu sabia que, se ao menos não tentasse uma eleição, seria um cara muito frustrado, né? Sim. Mas a família que é a política, ela nunca quer que a gente vá para a política. Então, era um desejo absolutamente pessoal meu. Já tinha uma história, enfim, de realização de trabalhos sociais desde o colégio. Depois fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade, o BMEC, no centro do Rio de Janeiro. Depois, né, me enveredei nesse caminho da política, já vindo para deputado estadual, muito a contragosto da família, mas viram que assim, já tinha ali um agrado de toda a equipe, de todo mundo que acompanhava há muitos anos, as pessoas já entendiam como natural Sim. esse movimento. Então acabou que aí a família abraçou, né, no ano da eleição, e, ó, vamos partir para dentro dessa eleição e ganhar. Já tinha um patrimônio eleitoral, né? Já tinha um patrimônio político, quer dizer, né? O seu avô, ali naquela região, né? Você se elegeu quantos votos na primeira eleição? 32.066, né? Inegável que aquela eleição, óbvio que toda campanha tem a sua dificuldade, né? Dificuldade física, dor física que você sente, aquelas confusões também para você conseguir um resultado, enfim, tem toda uma dificuldade, mas aquela eleição ainda era o neto do Jorge, né? Depois a gente foi construindo uma história. Fui 2 vezes secretário da capital, fui corregedor da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Meio Ambiente, presidi 2 CPIs, enfim, e aí a gente vai construindo a nossa própria história. Mas, inegavelmente, na primeira eleição, eu era um rapaz de 22 anos de idade com um sonho, e é claro que o fato do meu avô ser muito querido, ter muito serviço prestado na Zona Oeste, obviamente ajudou muito, né? Ajudou muito. Quer dizer, na verdade, a primeira eleição foi desafiadora, porque por mais que você tivesse um trabalho social e tal, é evidente que foi fundamental a participação e o eleitorado do seu avô, da sua família. No segundo mandato, a reeleição, aí já foi uma avaliação do que você fez enquanto deputado. Né? Eu já superei a votação que um dia meu avô teve, ou os meus pais, etc. A tua reeleição foram quantos votos? A minha foi, no segundo mandato, 43.099. Muito bem. Né? E a do terceiro agora, 35.703. A dificuldade do partido, porque esse Avante não ajudou. Estava numa chapa completamente de direita. Não sei se você vai lembrar, 2022, o Janones, enfim, fazendo campanha para o Lula e levando o nome do partido. Então isso causou também uma dificuldade enorme ali na minha eleição. Na verdade, por mais que a gente tenha aquela visão bairrista e de que cada área, cada eleição, cada disputa, né, você tem uma particularidade, quer dizer, vereador, o eleitor está preocupado com o buraco da rua, com a lâmpada e tal. O deputado estadual também um pouco parecido, já é um vereador maior e tal, mas sempre a disputa nacional, essa disputa ideológica, acaba influenciando um pouquinho. Nossa, você sentiu isso em 2018, né? Em 2018,
Estava naquela avalanche Bolsonaro, né? Eu fui absolutamente um sobrevivente ali, muito porque eu fui oposição ao governo Pezão ali de 2015 a 2018, né? Mas foi uma taxa de reeleição baixíssima na Assembleia Legislativa, acho que foi 25%, né? Um histórico de 40%, 50%. Então foi uma reeleição muito baixa ali. 2022, a mesma coisa, né? Já visto, você pega ali a votação, por exemplo, do PL, dos candidatos do PL para deputado estadual, e 25% do eleitorado válido votou para deputado estadual no PL. Né? Então, a gente está vivendo um Brasil onde realmente o centro político desmoronou. Hoje, ou você entra na caixinha da direita ou na caixinha da esquerda, e o eleitor não está admitindo, né, mais um meio termo disso. Que, aliás, eu acho um tanto quanto equivocado, porque o equilíbrio é sempre o melhor das nossas opções. Né? Mas, de fato, foi uma dificuldade muito grande estar num partido que, a princípio, tinha um centro nacional e vai muito para a esquerda durante a eleição presidencial, num estado que é verde e amarelo, eu numa chapa com o presidente Jair Bolsonaro, com o governador Cláudio Castro, enfim, e está num partido adverso. Né? Então, realmente confunde a cabeça do eleitor. O eleitor, de umas 2, 3 eleições para cá, verdadeiramente começou a se ligar e se importar, né, com o partido do candidato, coisa que nunca a gente tinha visto. Né? Você, com toda a sua experiência de política, era raro, pelo menos, você ver um eleitor que te perguntasse qual o seu partido. Né? Hoje é uma pergunta absolutamente comum. Né? Agora, eu acho, o deputado, que ainda essa questão do centro, de fato, é uma necessidade para disputa eleitoral no campo democrático, porque você vê, né? Ainda existem eleitores muito, como é que eu posso dizer, que se identificam muito com os extremos, né? Quer dizer, a extrema-esquerda tem o seu eleitorado cativo e agora, que é um fato novo, a extrema-direita também tem o seu eleitorado cativo. O centro, ele, evidentemente, como você muito bem coloca, cada vez se diminui, porém ainda é o que baliza a vitória eleitoral, pelo menos foi isso em 2022 para presidente. Quer dizer, Bolsonaro tinha o seu eleitorado certo, o Lula tinha o seu eleitorado certo e tinha ali o eleitor do centro, que acabou pendendo para um lado e fez com que o presidente Lula ganhasse aquelas eleições. Né? Mas no estado do Rio de Janeiro parece que é um pouco diferente isso. A gente tem uma gigantesca massa de eleitores mais bolsonarista, né? E eu te perguntaria isso. Quer dizer, a gente viu isso em 2018 com a eleição do Witzel, depois 2022 com a reeleição do Castro, que assume o meio do mandato, né? Hoje ainda há uma fissura nesse debate eleitoral. As pessoas ainda estão aguardando qual vai ser o cenário daqui para frente. Como é que está a sua situação partidária? Avante, ainda você continua no partido por conta de uma legislação eleitoral. Já tem estudado sim. outros partidos? Cara, no Avante eu não vou ficar. Né? Eu acabei lá por um ajuste do destino. Né? O Vinícius Cordeiro, então presidente estadual, muito meu amigo. O Eduardo Paes tinha pego o PSD, que eu já estava há 2 mandatos, 8 anos ali no PSD, líder do partido na Assembleia, super consolidado, bacana, tudo resolvido. Na semana da filiação, Eduardo Paes pega o PSD, porque infelizmente o partido no Brasil não tem essa construção de base, né? Uma orientação de cima. Veio o presidente nacional e falou: olha, agora você é presidente, você não é mais, e se ajustem, quem tiver que ajustar, ajusta, quem tiver que sair, sai. Então é um negócio meio bagunçado, até desrespeitoso com a história das pessoas, inclusive muitas vezes. Raros os partidos que fazem uma construção de base. Aliás, nisso os partidos de esquerda largam muito na frente. A gente pega um PT, a gente pega um PDT, até mesmo um PSOL, esse tipo de movimento antinatural não é possível. Né? Mas fato é que, e aí na semana da eleição, para qual partido eu vou? Todo mundo com as chapas, as nominatas montadas, e os Cordeiro dele falaram: corre para cá, cara. Estou indo. Né? Porque partido bom é o partido que te dá liberdade para você atuar, que o presidente estadual é seu amigo, seu parceiro, ou o presidente municipal, no caso do vereador, você consegue desenvolver o seu trabalho. Né?
mais ou menos comparando aquela coisa do banco, né? Qual banco bom? É que o gerente é seu amigo, né? Mais ou menos essa história, né? Então, mudou agora o presidente estadual e, enfim, não é possível esse ajuste, é um outro jeito de fazer política, ao qual eu não concordo. Até então estava o Vinícius Cordeiro, que saiu do partido também. Isso, exatamente. O Nacional interviu aqui durante a eleição, em agosto do ano passado, deixou o partido acéfalo, né? Tentei falar com o presidente nacional algumas vezes também, não deu muita bola, desfazer essa construção, e tudo bem, né? Vai ter a janela partidária ali na frente, e aí O eu partido vou fez um poder, deputado. né, eu montando a chapa no início, tal, aquela coisa toda. Então, agora eu vou poder ir finalmente para o partido com mais calma, tranquilidade, no tempo certo, onde a gente tenha esse alinhamento que é com esse grupo que a gente construiu, o grupo que está reconstruindo o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro volta a prestar serviço, volta a colocar, enfim, realização para fora, obra em tudo quanto é lugar, né? E cá para nós, um grupo político onde o nosso campo aqui, que é uma centro-direita, né? Eu acho que tem tudo também para ganhar a eleição presidencial. Acho que o presidente Lula está indo muito mal em todas as suas frentes, seja no campo internacional, não preciso te dizer, a gente está aí com essa crise com o Trump, você tem um país que na diplomacia, sabe, ficou aquele cara querendo ser aquele engraçadinho de festa, metendo na chamada, fazendo piadinha, né? Ficou um negócio meio amorfo na seriedade com que as nações se tratam, né? Faz aceno para a China, faz aceno para o Irã, faz aceno para o Hamas, faz aceno para a Ucrânia, quer resolver a Ucrânia e Rússia, ao mesmo tempo que começa a peitar os Estados Unidos, que são a nação mais poderosa do país, né? E você vai falar assim, mas qual foi o plano? Não tem plano, né? Me parece que é pelo simples apego em desagradar o mundo ocidental, né? Aí você vem no plano econômico interno, inflação, juro alto, essa coisa, a fórmula de fazer a economia girar, imprimindo dinheiro, crédito para todo mundo, daqui a pouco isso para, vai ter uma crise de desemprego grande, né? Essa roda uma hora vai parar de girar, uma hora não vai ter mais como pagar. Você vê todas as estatais dando prejuízo de novo, em especial no Sudeste e no Sul, e parece que o presidente Lula tem agido com certo revanchismo. Ele não ganhou aqui, né, na eleição de 2022, também não parece estar fazendo nenhum tipo de investimento relevante, né? Aqui em São Paulo, Minas Gerais, no Sul, para não dizer que não fez nada no Sul, ajudou ali, obviamente, na reconstrução do Rio Grande do Sul quando daquelas enchentes, que senão seria também absolutamente escandaloso, né? Mas acho que ele vai muito mal. Agora, muito mal. Com essa avaliação tua, deputado, na verdade, assim, a gente percebe que, pelo andar da carruagem, está falando isso nesse bate-papo hoje, né? Pode ser que, como diz aí o. Política é igual nuvem, né? Isso. Você olha Plínio de Azevedo já diria isso no passado, né? Que a perfeito. política é igual nuvem. Hoje, com o cenário colocado, o presidente Bolsonaro não será candidato, né? Certamente. Agora, já teria, você acha que você está sempre ali com o pessoal, né, com a família Bolsonaro, com o Flávio e tal, já teriam nomes para poder disputar com o Lula essa eleição? Tarcísio, por exemplo, né, tem uma possibilidade dessa construção. Até agora, o pessoal está muito aguardando, né? Que o Bolsonaro parece que está segurando um pouquinho de anunciar. Esse time é prejudicial? Eu acho que é prejudicial, mas eu não vou ousar, né, nem colocar a palavra na boca do ex-presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio, porque eu acho que eles se tornaram a maior liderança não só da direita, né, mas principalmente anti-lulopetismo. Então, qualquer candidato que se coloque através deles, com certeza ganha uma projeção nacional que sem eles não terá, ou não teria, né? Tem nomes postos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o governador
de Santa Catarina, Jorginho Melo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o próprio governador do Rio Grande do Sul, o Leite, o Zema de Minas Gerais, o Caiado de Goiás. Vários governadores demonstram capacidade para disputar essa eleição. Partidos diversos, né? Sim, eu acho que tem que ter conversa e união e projeto de país, né? Porque eu acho que está faltando, independentemente do lado, é projeto de país. Qual o país que nós queremos? Né? E para fazer isso, você precisa de fato dialogar, você precisa ter equipe realizando plano de governo. Uma candidatura a presidente da República não é possível ser construída de março até o início da eleição ali em agosto. Você tem que começar a pensar isso antes para montar essas particularidades, o cara entender de Brasil, entender dos rincões, das diferenças e tudo mais. Eu acho que todos eles estão se preparando nessa atual fase e ao ponto que é prejudicial aguardar mais um pouco, também pode ser muito prejudicial ao campo da direita, né? O Bolsonaro simplesmente jogar essa toalha porque você sabe como é que funciona a política, Leandro. Quando você sai da perspectiva de poder do jogo, né, para ele que está numa mira do Supremo Tribunal Federal, é especialmente perigoso. Então, eu acho que ele tem muito receio de fazer esse movimento agora. É o meu pensamento, tá? Nunca conversei isso diretamente com uma boa o presidente leitura. Jair Bolsonaro, mas eu acho que tem que assentar essa situação jurídica dele para a política poder avançar. A sua leitura está perfeita também. Acho que dá para se entender. Quer dizer, o presidente Bolsonaro tem ainda como é que eu posso dizer, um patrimônio eleitoral, e esse patrimônio eleitoral, de certo modo, lhe blinda. Quando ele, na verdade, joga a toalha e diz, não sou mais candidato, não sou mais pré-candidato, fica vulnerável, e aí, evidentemente... Vai ser atropelado pelos fatos. Exato, e talvez esse é o trunfo que ele tem, que é por isso que ele está segurando, por mais que a gente perceba que há uma pressão por parte também dos governadores, até porque, enquanto, essa é uma leitura que a gente faz, enquanto o Bolsonaro não se decide se é candidato ou não, todo mundo no seu satélite fica comprometido no seu crescimento. Ninguém vai crescer. Né? E aí fica todo mundo patinando ali. Então, é preciso ter só a certeza do time. Né? Quer dizer, já estamos chegando em agosto, um ano para a eleição voa, né? E aí você tem os pré-candidatos, todo mundo aí se aventurando, né? Quer dizer, começando a viajar. Agora o Zema está para lançar sua pré-candidatura em São Paulo, a presidência. Enfim, o Tarcísio ainda está ali em cima do muro, dá sinais, mas ainda não confirma. Isso também acaba dificultando, imagino, nos estados. Né? Você vê como ficam aí os partidos e tal, e a sucessão estadual. Agora, voltando aqui para o nosso campo, para a nossa paróquia, né, vamos dizer assim, aqui do Rio de Janeiro, a gente tem um grande imbróglio, né, deputado? Você que está lá na Alerj, para a gente Bacelar se lançou como pré-candidato num acordo que tinha, ou que tem, não posso dizer, com o governador Cláudio Castro. É evidente que, com as movimentações, eu acho que o fator decisivo foi aquela questão da exoneração do secretário Washington Reis, não pelo Washington, né, mas por uma intervenção da família Bolsonaro, que tentou ali acalmar os ânimos por conta de uma dívida com o Washington Reis ao longo do tempo. A gente recorda muito bem a questão do cartão de vacina, aquela coisa toda. Não, o Washington, com certeza, é o político mais ligado à família Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. E aí, assim, tá? Houve essa... A nível pessoal. Né? Houve essa ruptura. Como é que está, assim, hoje, essa realidade, esse cenário do Estado no campo político que você faz parte? De outro modo, muito à vontade, Eduardo Paes, que lidera as pesquisas com uma ampla vantagem, já começa a circular no estado inteiro, visitando as cidades, estava agora no Noroeste Fluminense e tal, enfim. Como é que está isso? Ele tem que liderar mesmo, né? Agora só tem ele de candidato, né? Por enquanto, sim, mas a gente já tinha pesquisas internas que o presidente Bacelar já estava ali, enfim, muito similar ao Eduardo, sem a taxa de conhecimento que o Eduardo tem um super recall, prefeito da capital 3 vezes, né? A capital irradia para toda a região metropolitana, para todo o estado, né? Então, isso por si só já era uma grande vitória, você ter uma intenção de voto paralela. A gente já estava em 38, 20 e pouco, quase 30,
né? E muito por conta do apoio do Jair Bolsonaro. Aqui em Angra, a direita teve, na eleição de 2022, 60 e tantos por cento. 70% dos votos, Quase 75%. Né? E tem uma visão do interior, quer dizer, esse plano de Estado do Rio de Janeiro que a gente está vivendo é um Estado que valoriza as cidades do interior. Angra, você teve aqui várias RJs reformadas, você teve aeroporto, você teve investimentos do governo do Estado aos montes, né? E assim foi em todas as cidades. O interior sabe que o Eduardo Paes é um cara de olhar para a capital. Ele não tem o histórico das 2 vezes que foi deputado federal, das 3 vezes que foi candidato a prefeito, que foi prefeito, né, agora no 4º mandato. Ele não tem o histórico de ajudar as cidades do entorno. Você não teve uma integração, por exemplo, do sistema de transporte da Baixada. Ele cuidou do sistema do Rio como se autônomo fosse, como se autossuficiente fosse uma ilha no estado do Rio de Janeiro. Então, o eleitor da Baixada, o eleitor da capital, do interior, da Costa Verde, do Centro-Sul Fluminense, da região serrana, Norte-Noroeste, ele sabe que tem que ter uma alternativa para ele. E é isso que vai se construir agora. Né? Acho que esses episódios de rompimento em política não são eternos. Está tudo muito recente. A gente ainda não sabe qual vai ser a orientação ali geral da política sobre qual caminho seguir. Acho que hoje é prudente se colocar um passo atrás, porque essa situação do Washington ficou muito feia, não ficou bacana. Né? Então, acho que agora as forças têm que se reorganizar e lançarmos um candidato. Né? Acho que o Eduardo Paes nem viria candidato a governador caso uma outra candidatura muito forte viesse. O Eduardo não gosta de perder de maneira nenhuma e tem o trauma ali da campanha de 2018 no Witzel, que ele achava que tinha aquela eleição ganha para governador. E hoje, o governador Cláudio Castro e essa grande aliança que foi feita ali, né, o Solidariedade fez 12 prefeitos, o PP acho que fez 16, o PL também 15, 18, o MDB fez 10, enfim, das 92 prefeituras, 85 estão nesse arco de alianças partidárias no qual o Eduardo Paes não faz parte. E qualquer candidato que seja escolhido por esse grupo, desde que mantido a coesão, tem grandes chances de ganhar a eleição do governo do Estado. Agora, justamente sobre isso, quer dizer, você faz essa avaliação de quem está muito próximo, né, a gente do governo do Estado, com um grupo político, o governador também tem aí, parece que uma rusga agora para resolver, que é a questão da vaga também para o Senado. Quer dizer, a gente percebe da necessidade, não, mas da vontade do Cláudio Castro em ser candidato ao Senado. Acho que não cabe para ele deputado federal, um governador nesse momento. Né? Agora, o problema é que a conta tem que fechar. Né? O PL parece que já definiu, claro, Cláudio, o Bolsonaro, o Flávio, ser candidato à reeleição, salva uma vaga. E essa vaga já tem uma sinalização do pai também, enfim. O governador, como é que você está percebendo os movimentos dele? Ele está, enfim, já mirando a sua candidatura, já prepara a questão do governo do Estado? Você, deputado, consegue avaliar isso? Leandro, primeiro eu vou fazer uma introdução, dizer que assim, o Cláudio, além de um grande amigo, o governador Cláudio Castro, eu tenho uma admiração enorme porque eu convivi com grande parte dos governantes desse estado desde o meu nascimento, né? Dos prefeitos de capital e dos governadores que passaram por esse estado. E, assim, eu nunca vi um cara tão resistente às armadilhas do poder quanto o Cláudio é. Ele é uma pessoa muito boa, muito serena, não tem aquela mosquinha do eu sou dono, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Ele é um cara absolutamente correto com as pessoas, né, ponderado nas suas decisões, escuta bastante gente. Então, é um homem do diálogo. Eu acho que um homem do diálogo tem sempre espaço na política. Mais do que isso, eu acho que a gente precisa de um senador comprometido com as causas do Estado. Precisamos mesmo. Porque, muito embora a gente tenha o senador Flávio Bolsonaro
como o líder da bancada aqui do Senado no Rio de Janeiro, essas questões, tanto com o pai quanto do governo federal, na época que o pai estava presidente, né, acho que demandaram muito tempo, muito esforço dele na Câmara Alta do Congresso. A gente precisa de um senador com mais interlocução diária com os prefeitos. Eu acho que o Cláudio é o cara perfeito para esse cenário. Ele conseguiu construir ao longo desses últimos 6 anos, mais do que uma relação política, a relação de amizade com esses prefeitos, o que é fundamental para a gente correlacionar as demandas, que são muitas e são necessárias do Estado do Rio de Janeiro. Essa conta tem que fechar. Para ele poder sair e ser candidato ao Senado, ele precisa deixar um sucessor que necessariamente é o presidente da Assembleia, porque não tem mais o vice-governador. O vice-governador foi para o Tribunal de Contas do Estado. Então, são coisas que a política tem que desenhar. Tem que desenhar. Seja o Bacelar, o presidente Bacelar, que tem toda a capacidade de assumir isso, não sei se como candidato ou só no mandato interino ali, enquanto o governador é candidato, outro candidato, ou qualquer outro que a Assembleia Legislativa, por bem, a gente fazer. Esses são cenários que têm que ser conversados. A casa está unida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que mais do que nunca. Acho que há um entendimento na Assembleia, inclusive, de manter esse equilíbrio de forças, sabe? Seja entre os partidos, seja entre personalidades individuais do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, você não pode deixar, por exemplo, o Eduardo Paes com a prefeitura da capital e o governo do Estado juntos. Você desequilibra as forças do Estado. É muito poder na mão de um grupo político reduzido, né? Só. Então, acho que esse equilíbrio vai ser a tônica da Assembleia daqui em diante. O equilíbrio é sempre o melhor dos caminhos na política. A gente não pode mais admitir figuras super poderosas no Estado do Rio de Janeiro como a gente teve outrora. Não cabe mais na política de agora, né? Bom, a gente já fez uma avaliação do cenário nacional, do cenário do Estado também. Agora vamos falar um pouquinho do mandato do deputado estadual Jorge Felipe Neto. E aí, voltando aqui para a Costa Verde, fazendo uma leitura com muita lupa, Jorge, a gente vê algumas dificuldades ao longo do tempo ah, da comunicação de Angra com o Estado. Por mais que a gente tenha prefeitos muito bem alinhados partidariamente, a gente tem gargalos ainda aqui na cidade. Você vê, por exemplo, vamos pegar um exemplo claro que me revolta muito, que eu sempre bato muito na tecla, é a questão da qualificação profissional. Eu não tenho como entender a Faitec da Japuíba largada, jogada, as traças. Você vai daqui a pouco para Santa Rita numa reunião, você vai passar em frente, você vai ver aquela escola que custou 7 milhões de reais no governo Pezão, jogada. Você vai ver, por exemplo, uma situação de Angra que o angrense não consegue, na verdade, marcar aqui, agendar uma identidade para fazer na cidade. É encaminhado para Paraty, ou às vezes lá para o Noroeste Fluminense, para Varriçai, ou esperar aqui meses e meses para tentar agendar uma identidade, que é uma coisa simples. Eu poderia citar muitos outros problemas. Você acha que a comunicação, há algum ruído entre o governo do Estado e o município de Angra? Eu poderia citar, por exemplo, a RJ 155, eu poderia citar uma série de problemas aqui que nós temos relacionados à questão estadual, que inclusive, diga-se de passagem, depois queria até colocar aqui para a gente, recentemente você inclusive fez algumas indicações sobre esses pontos estabelecidos, a RJ 155, você fez uma indicação agora recente pedindo a recuperação dela. Agora, no macro, falta essa interlocução? Como é que você avalia isso? Leandro, vamos voltar um passo atrás, né? É claro que o governador tem sempre a última palavra e, enfim, impulso ali de determinar o que bem ele entender dentro do Poder Executivo, né? Mas os deputados estaduais também fazem a sua influência, positiva ou negativa, nas ações do governo. Então, eu acho que, primeiro de tudo, Angra não pode ficar hermética, fechada a qualquer tipo de ajuda de deputados federais e estaduais, né? E acho que há uma tentativa de um certo grupo político na cidade
que tenta blindar a Angra como se fosse dona aqui da cidade, né? Eu já tive problemas de trazer recursos e investimentos aqui para a Angra, né? Tem companheiros aqui que são testemunhas vivas disso algumas vezes, inclusive. Poderia citar outros, mas não quero falar em nome deles. Você tem, por exemplo, um deputado estadual que é secretário de Ciência e Tecnologia e, portanto, cuida da FATEC também. Então, acho que a cidade, através desse grupo político, precisa ser aberta à conversa, a diálogo, né? As coisas não se resumem à eleição ou a projeto de poder, né? A eleição termina em 45 dias. E aí tem todo mundo que trabalhar junto para realizar pelo cidadão angrense, pelo cidadão fluminense, né? Eu acho que essa é a diferença de quem quer fazer política e de quem quer fazer projeto de poder. Eu acho que o que está acontecendo aqui em Angra é projeto de poder, primeira coisa. Segundo, essa interlocução do governo do Estado com a cidade de Angra dos Reis, até pouquíssimo tempo, era muito bem feita e conveniente para as duas partes. Não sei como se tornou inconveniente para uma parte só, que agora quer colocar os problemas da cidade na conta do governo do Estado. Não são problema do governo do Estado. Há problemas pontuais, ok, que acho que também a gente consegue resolver com muita facilidade, essa questão de identidade. Nós que abrimos a FATEC em 2019, na época do Witzel, na verdade ela estava toda pronta, faltava ligação de água, enfim, algumas poucas coisas na época, até com o secretário Léo Rodrigues, que era o secretário de Ciência e Tecnologia, né? Então, onde a vontade é caminho. Eu acho que o que está faltando é justamente essa interlocução por parte dos agentes da cidade em quererem abrir esse diálogo, ou reabrir esse diálogo propriamente dito. Porque a solução para isso tem, a gente não tem mistério para isso, né? Inclusive, já até falei lá com o presidente do Detran que ninguém está entendendo o porquê disso, né? E da FATEC vou procurar saber que cá para nós tinha entrado em reforma, tinha um prazo, né? Então até esse prazo concluir, de fato a gente também não estava atuando em cima disso. E hoje você já é a 10ª pessoa que vem me falar desse assunto aqui da FATEC. Mas com certeza é algum problema e eu posso te garantir que não cabe só ao governo do Estado. A gente pode tirar essa dúvida junto depois aqui numa ligação para o secretário de Ciência e Tecnologia, que vai receber todos os louros por isso, mas com certeza vai ser algum problema conjunto com a prefeitura que quer fechar hermeticamente a cidade. Isso não pode acontecer, né? Na verdade, a cidade não tem, como é que eu posso, não tem dono. Acho que a sua percepção e a sua fala é muito interessante. Agora, e aí, deputado, aproveitar aqui a grande audiência do nosso podcast para pedir essas duas agendas. Acho que é importante, né? Uma, a gente discutir com o secretário Anderson a questão da FATEC. Eu acho que a gente precisa Fundamental. esclarecer muito isso, como é que está a situação. Inclusive, já adiantar que eu estou brigando para trazer, né? Claro que a FATEC, com toda a sua pompa e circunstância ali, tem torneiro mecânico, tem grandes cursos, tem cozinha industrial, tem, enfim, tudo isso que é muito bacana e são cursos de uma qualificação importante enorme. Mas eu tenho colocado minhas emendas parlamentares justamente nessa área da qualificação e voltado para a mulher, né? Eu achava que a mulher em situação de vulnerabilidade, que sofria algum tipo, né, de violência física, patrimonial, financeira, era exceção. Cara, não é. O que a gente tem encontrado em vários municípios é um negócio, enfim, muito triste de se ver de fato. Então, eu estou investindo minhas emendas num programa chamado Qualifica Mulher, é o único programa da história do estado do Rio de Janeiro com 100% de permanência e aproveitamento de todas as alunas, né? Elas ganham ainda uma bolsa. Termina, por exemplo, cabeleireiro, maquiagem, manicure, cuidador de idoso e os pet shop, né? Ganha uma bolsa de R$ 300 para comprar seus primeiros equipamentos e começar esse novo capítulo da vida onde ela possa ter liberdade para buscar a sua felicidade. Então, está funcionando em alguns lugares do estado? Tá. Agora tá
na região serrana, em Paraíba do Sul, tem Três Rios, na zona oeste do Rio, e está fazendo itinerantes, né? A cada 2 meses fica em uma cidade e tal, e vai rodando. Então, Isso via secretaria, via a ONG? É através de uma associação que tem um convênio com o órgão da Secretaria de Obras. Ótimo. Agora, o deputado, sobre essas emendas, é interessante falar, porque ao longo do tempo, mas a gente vai render, cara. A gente conhece. Não é de deputado federal, não, que é um negócio meio desproposital. E é isso que eu queria comentar. A gente, ao longo do tempo, sempre ouviu falar de emenda parlamentar do Estado, e a gente sabe que, ao longo do tempo, as emendas eram apenas, como é que eu posso dizer, fictícias. Eu não vou dizer fictícias, mas era fictícia mesmo. Você tinha, Leandro, a emenda que era uma indicação. Indicação, exato. Você botava lá no orçamento, olha, eu estou indicando para fazer aqui, por exemplo, a reforma da RJ 155. Mas você tinha um percentual para o executivo de remanejamento de 30% sobre o orçamento global. Só que você só tem de 8% a 12% de investimento. Então, esse 8% a 12% está completamente englobado dentro do potencial de remanejamento. O restante do orçamento é a aposentadoria, o salário, o governador não pode mexer. Então, acabava que ele mexia no que ele queria e não dava satisfação para a Assembleia. A gente teve um entendimento no início desse mandato que, ainda que pouco, é importante para o deputado, né, realizar situações pontuais. Hoje, o deputado estadual tem cerca de 3 milhões de emenda tá? Impositiva, ano. 1 milhão tem que ir para a saúde, 1 milhão tem que ir para a educação, e 1 milhão ele coloca livre dentro das prefeituras ou das secretarias do Estado. Não existe no Estado do Rio de Janeiro aquela coisa da emenda PIX, como é no governo federal, sem controle, sem projeto, ou direto para a ONG, direto para a associação. Não tem isso no Estado. Tem que ser de fundo a fundo a órgão público ou para conta de alguma secretaria do Estado. Facilita a fiscalização, ajuda no cumprimento de índice, mantém ali também um certo equilíbrio dentre os objetivos primordiais do Estado em saúde e educação, né? Tudo bem. Na verdade, em positivo, e é bom colocar aqui para as pessoas que nos assistem, porque, como o Jorge Felipe Neto muito bem colocou, as emendas eram sugestivas, né? Quer dizer, você fazia ali uma emenda, encaminhava para o governador, ele resolvia ou não, né? Geralmente não resolvia, não encaminhava. Hoje não, são 3 milhões de reais anual para cada deputado estadual, de emenda impositiva. Quer dizer, o governador é obrigado a encaminhar aquele recurso nessas áreas estabelecidas, né? No caso da educação, da saúde, né? Isso. E aí sobra mais um pedaço para colocar em outras áreas e tal. Agora, Jorge, ano que vem tem eleição, né? A gente está longe do período eleitoral, é evidente, tem muito trabalho pela frente, tem muita entrega para fazer. Se a eleição fosse hoje, quais são os predicados que, na verdade, levariam o eleitor a avaliar, o eleitor aqui da cidade, da Costa Verde? Por que eu votaria no deputado Jorge Felipe Neto? O que ele pôde fazer para a minha cidade? Leandro, te responder isso é um negócio que eu preciso estar até meio desconfortável, porque eu acho que um troço até meio egocêntrico, né, cara? Mas deixa eu tentar. Assim, acho que, primeiro, eu tenho muito orgulho de ser deputado tão jovem e há 3 mandatos. Acho que ninguém engana a população tantas vezes sem ter muito trabalho, muito serviço prestado. Segundo, a gente conseguiu umas construções absolutamente fundamentais nos últimos anos, né? Eu sou autor da Lei do Horário Integral nas escolas estaduais, que eu acho que é a lei mais importante desse Estado. Não é porque eu escrevi, não, é porque, de fato, o caminho não só da qualificação, da segurança pública, é a educação plena em horário integral para todos. Terceiro, tenho um orgulho de ter sido precursor, né, o vanguarda de colocar no discurso público, nas prioridades do Estado do Rio de Janeiro, a questão da regularização fundiária, regularização das moradias, que moradia informal leva à favelização, leva à insegurança jurídica, leva à falta de desenvolvimento econômico, uma vez que a pessoa não consegue usufruir daquele patrimônio da melhor maneira que ela poderia, né? Seja pegando empréstimo, alavancando a vida, abrindo
um negócio, seja pela desvalorização do seu próprio imóvel, né? Por exemplo, aqui em Santa Rita do Bracuí, a gente conseguiu impedir um leilão do Bradesco, 700 famílias, 700 residências iam ser despejadas, né, 50 anos depois de ter construído a casa. Isso é absolutamente impensável em qualquer caso, então a gente conseguiu impedir isso. A gente está conseguindo, junto com o governador, também concluir finalmente 60 anos, 3 gerações lá da Vila do Abraão. É um caso que é um caso de humanidade, cara. O Estado do Rio de Janeiro é dono daquelas casas, mas cedeu aqueles moradores há 60 anos atrás, vai tomar de novo agora? Já criou filho, neto na mesma casa, são servidores públicos estaduais aposentados que se mudaram à época para uma ilha erma, sem luz, né, sem água encanada, para cuidar da lei e da ordem desse Estado, cuidar do presídio da Ilha Grande, e é assim que a gente vai retribuir? Não, tem que fazer essa doação terminar esse problema. Está indo bem esse processo? Tá na fase final, tá na fazenda para fazer a isenção dos impostos, né, para que eles não tenham que pagar imposto de transmissão. Né? Acho que é também muito justo. Né? Ninguém merece ficar pagando aí 10, 15 mil reais em imposto de transmissão. Enfim, então é melhor que a gente resolva dessa forma. Vai demorar mais um pouquinho, mais 1, 2 meses, ok. Mas a fazenda já está processando os pedidos e tem que ser individuais, não são, salvo engano, 170 ou 160 casas, então de fato demora algum tempo. Como a gente não quer deixar ninguém triste, né? Vamos esperar todo mundo ficar bonitinho e faz ali o governador a entrega desses títulos de doação de propriedade ali da Vila do Abraão. Fora isso também, tenho muito orgulho da minha construção no estado do Rio, 2 vezes secretário, uma vez de Conservação e Meio Ambiente, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, sempre participei da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, absolutamente 70%, 80% de todas as leis que foram aprovadas nos últimos 11 anos, eu estava ali votando a constitucionalidade, a legalidade delas na CCJ e depois na Comissão de Meio Ambiente. Então a gente tem um trabalho prestado que é de me dar muito orgulho. Agora a gente acabou de inaugurar o hospital, o Instituto Estadual dos Olhos, da Zona Oeste, que acaba servindo também aos moradores da Costa Verde, né? Talvez Angra fique um pouquinho mais distante, mas com certeza é mais perto do que o Hospital do Olho de Resende ou que o Hospital do Olho de Caxias. É claro que a gente tem que, na medida das possibilidades, ir regionalizando cada vez mais os serviços, mas hoje o Instituto Estadual dos Olhos, né, que fica em Campo Grande, e a gente inaugurou agora em março, uma iniciativa perturbei ali minha desde 2021, atende seropédica, parte de Nova Iguaçu, parte da Zona Norte, Zona Oeste, Angra, Paraty, Mangaratiba. Então, acabou se tornando um hospital regional, toda hora vai gente de toda essa região para lá, uma super iniciativa nossa. A gente quer trazer também mais ali, não sei se Santa Cruz ou Itaguaí, eu estou buscando ainda terreno, mas a gente está com um projeto de construir um hospital do câncer nessa região, que hoje, infelizmente, a gente vê muitos dos casos demorarem 3, 4 anos, quer dizer, a fila está aumentando, a quantidade de doentes está aumentando e o número de leitos diminuiu 25% de oncologia de câncer no estado do Rio de Janeiro, então isso se tornou um problema. Né? Então, à beira ali da Avenida Brasil, da Rio Santos, a gente acaba tendo uma facilidade de fazer esse equipamento mais regionalizado, que acaba também atendendo toda a Costa Verde. Isso é um plano que a gente tem desenvolvido. Em Angra dos Reis também, a gente conseguiu trazer o Comunidade Sustentável, que é um projeto só de limpeza urbana, é meio que um coringão, né? Tem que limpar um rio, tem que combater uma enchente, tem que limpar uma praça, tem que fazer pequenos reparos. Tem esse projeto aqui em Angra que a gente conseguiu trazer em 2021 também. Enfim, bastante ações. Né? Bastante coisa aqui que, se a gente for falar, vai até amanhã. Legal, deputado. Bom, queria te agradecer, Jorge, devido ao teu horário já. A gente teria muitos outros assuntos aqui, mas eu acho que esse é o primeiro bate-papo nosso. Eu não tenho dúvida. Vamos fazer um parte 2. Vamos ter que fazer, porque acho que tem muito assunto. Mas agradecer aqui a tua presença, registrar aqui
a sua equipe muito combativa aqui na cidade, meu amigo Fiotti, que foi vereador junto comigo, aliás, um grande parceiro da Nosso cidade. guru. Esse cara Aqui, é ó. demais, você está bem acompanhado. Renaldo aniversariante. Eu já ia citar. O Gustavinho aqui também, nosso secretário. ex-secretário de esporte, o Léo da Saúde, nosso suplente de vereador, o Enaldo, que foi um guerreiro também na nossa equipe da Secretaria de Saúde, ou seja, está com a nata da política da cidade. Amigo. Te parabenizar aqui pela equipe, não tenho dúvida de que você está muito bem representado na cidade e que as demandas do município, mais do que nunca, eles estão preparados para levar para você. E aqui no programa nós vamos perturbá-los para poder levar ainda mais Com demandas, certeza. até porque Tem que cobrar. isso Tem que aí. cobrar, tem que perturbar, porque a gente foi eleito para isso, né? Todo o poder emana do povo e o povo tem que cobrar a gente. Mas deixa eu só fazer Claro, um fica à adendo, vontade. Leandro. Até mandar um abraço para o seu homônimo, Leandro Branco, né? Eu já vi a Sim. perda que teve ele, toda a família agora essa semana. A gente perdeu um companheiro de jornada, o ex-vereador Branco, que estava lutando aí contra um câncer já havia um tempo, um super cara de uma integridade, uma generosidade, de um carinho com o próximo sem fim, firme até dizer chega. Então, que Deus o tenha ali ao seu lado, né, que esteja em paz e que a família encontre aí todo o conforto do mundo. Estava aqui agora há pouco com a gente, né, claro, ainda batido, o pai, né, é o exemplo, tudo na vida do cara. E não é porque era ex-vereador, porque era político, não, mas eu me sinto muito na obrigação de deixar esses registros aqui pro Branco, porque foi um cara que acho que ensinou a todos e, pelo exemplo, né, da boa pessoa que ele era, fica esse registro aí para a posteridade. Aliás, minha vontade também de poder colocar o nome dele numa medalha Tiradentes ou numa outro tipo de homenagem que a família caso aprove, né? Desde que primeiro a gente tem que deixar claro, para a gente eternizar esse nome do Branco aqui como uma grande figura em Angra dos Reis também, cara. Deputado, obrigado pela presença, bom demais te receber aqui. Eu só queria colocar uma questão importante. Eu citei aqui as lideranças do deputado Jorge Felipe Neto, porque quando a gente passa a ser, na verdade, o interlocutor, a gente é cabo eleitoral e, evidentemente, acaba tendo essa responsabilidade de ser o porta-voz do município. É evidente que, durante o período eleitoral, a gente vê a cidade ser, né, ocupada, não vou dizer invadida, mas ocupada por muitos políticos. E é importante que você que está assistindo a gente saiba que, primeiro, o deputado é deputado do município, ou do estado inteiro, não é deputado de uma cidade, né? É como vereador, vereador do município inteiro, de Garatucaia ao Parque Mambucaba. A mesma coisa é o deputado, quer dizer, de Paraty é o que? A Varriçai? Lá no Noroeste Fluminense. Mas eu te confesso, Leandro, que eu não quero trabalhar em 92 cidades, não. Eu Sim. quero fazer 10 bem feitos. Então, Né? Acho que é isso, dar a nossa contribuição, de fato, em 10 cidades. Eu estou mais do que feliz. Né? Eu sou também da capital, que já é uma trabalheira grande, né? Que cabe mais umas 20 cidades ali dentro. é Né? verdade. Então, e Angra dos Reis, cara, assim, tem cidades que não é pelo tamanho da cidade, não é pela quantidade de eleitor, né? Mas é pelo carinho, pelas relações que você constrói. Eu sempre tive em Angra, mais alta conta, está no meu coração justamente por essa amizade, que não são só lideranças locais, não são só candidatos a vereador ou companheiros de política, são amigos que a gente fez ao longo dessa jornada, né? Isso diz muito sobre a forma como você faz política, né? Muito bem. Deputado, obrigado mais uma vez. Aqui à vontade, nosso microfone sempre à disposição para a gente poder voltar a conversar. Bom, hoje eu conversei com o deputado estadual Jorge Felipe Neto, de 3 mandatos. Falamos um pouquinho, enfim, do governo federal, do cenário para o ano que vem, a questão do Estado também, e falamos sobre Angra dos Reis, os interesses da nossa cidade. Agradecer a você pela audiência, pela companhia. Semana que vem, mais um programa podcast Fala Leandro Silva e te convidar. Aqui em cima você já pode conferir mais um vídeo aqui do nosso canal. Um abraço, até a próxima. Fala Leandro Silva, um ombro amigo para o que der e vier. Tá certo então.